Olá pessoal, Namastê, professor Felipe Figueira, aqui nessa aula maravilhosa sobre arquétipos. É um prazer e uma honra estar aqui. Eu abençoo a sua vida, seus familiares. Gratidão por estar aqui buscando conhecimento. Pessoal, falar sobre arquétipos é muito interessante. Eu comecei esse estudo já há algum tempo e eu tenho tido resultados assim fantásticos, porque os arquétipos estão relacionados à ciência, né? A como a gente funciona. Se você prestou atenção até aqui, você já deve ter entendido que tudo é informação. John Wheeler, cientista físico da NASA, escreveu um livro chamado It from Bit, onde ele explica que a menor partícula do universo é a informação, né? E essa informação está em tudo. Depois você pesquisa aí tabela Fibonacci, tá? A tabela Fibonacci fala sobre os números, né? 1, 2, 3, 5, 8, 13, você vai somando esses números. 1 mais 1 é igual a 2, então o próximo número é 2. Aí você pega o 2 e pega o antecessor. 2 mais 1 igual a 3. 3 mais 2 igual a 5. 5 mais 3 igual a 8. 8 mais 5 igual a 13. Isso gera um caracol, tá? Isso gera um caracol. E esse caracol, né, é a tabela da beleza. Como é que a gente sabe que uma pessoa é bela? Quando ela está harmônica, né? Aquela atriz, a Carolina Dickman, ela tem, se você pegar uma foto e dividir, você vai ver que um lado do rosto dela é igual ao outro. Ela é completamente harmônica. E isso tem muito a ver com a beleza. Então, para as mulheres existe um estudo, né, que é feito principalmente por cirurgiões plásticos sobre a razão, né, da testa, do nariz e do nariz até o queixo. Então, se essa razão é proporcional, a pessoa é considerada bela, né? Do ponto de vista físico, ok? Porque tem muita gente que é bela fisicamente, mas interiormente não chega nem perto. Então, eu só estou passando para você que essa tabela, né, é um número, é uma informação. Existem muitos arquétipos. O que são os arquétipos? São personificações, são imagens, são informações da natureza que fazem com que nós sintamos, né, certas emoções. São informações que já estão no nosso campo quântico, que já estão nessa onda que existe de informações, que fazem parte da natureza, do nosso subconsciente coletivo, da nossa centelha divina. E quando nós entramos em contato com esse tipo de informação, nós temos reações químicas. Tá me entendendo? Então, existe um padrão que é o
padrão informacional. Existe o padrão da beleza, do que é harmônico, né? Quando você vê uma pessoa bela, uma pessoa bonita, uma mulher bonita, um homem bonito, você tem um tipo de reação, né? Ou aquilo vai te excitar, ou você vai apreciar, né? Mas você vai ter uma resposta automática. Quando você vê uma pessoa feia que está maltratada, você também tem essa resposta, porque está no campo informacional, além de estar no nosso campo eletromagnético, né, do cérebro, o campo elétrico do cérebro e o campo magnético do coração. O coração é 60 vezes maior em campo do que o cérebro. Então, essas são informações, e tudo isso é informação. Deu para entender? Então, quando nós nos deparamos com certas informações, com a personificação que já existe desde o começo do universo, porque está na natureza, nós temos reações químicas. Ok? Entendido até aí? E nós temos arquétipos diferentes que vão mexer com o nosso campo, vão trazer emoções diferentes. A rosa, a flor, é a personificação do belo, do amor. Quando você quer mostrar para alguém que você ama aquela pessoa, o que você faz? Você dá flores, né? Então, cada arquétipo, ele é responsável por um tipo de resposta. Então, quando nós passamos a utilizar certos tipos de arquétipo intencionalmente, nós temos certos tipos de resposta. Então, existem vários arquétipos, tá? Eu vou deixar aqui, embaixo desse vídeo, um link para a minha biblioteca de mentoria, ok? Existem muitos livros interessantes, tá? Principalmente de arquétipos, que você pode baixar, você pode estudar. E se ganhar mais consciência sobre o uso dos arquétipos. Olha, os arquétipos são tão fortes que eles promovem até a separação de um casal, né? Porque uma pessoa, ela evolui muito e a outra pessoa não consegue seguir. Então, é muito importante que você use com consciência, tá? Porque eu já passei por muitas situações, né? E eu posso comprovar para você. Tem que ter muita sabedoria para poder usar os arquétipos, ok? Porque eles promovem uma resposta química, tá? E nós estamos falando de neurotransmissores, isso é ciência, né? Nós temos, por exemplo, o hormônio responsável pela força, pela vitalidade, né? Pela coragem, que é a dopamina. Nós temos também o hormônio responsável pela alegria, pela felicidade, que é a serotonina. E nós temos também o hormônio responsável pela empatia, né? Pelo orgasmo, pelos sentimentos, que é a ocitocina. Então, tudo isso que eu estou falando para você serve como exemplo para que você estude mais sobre esses assuntos, tá? Esse tema dos arquétipos é muito poderoso. Se você colocar o arquétipo certo, né? Se você tiver apenas a visão dele, né? Se você é uma coisa assim, eu posso falar para você que estuda física quântica, porque você já entendeu que tudo é informação.
Então, se eu estou exposto a certo tipo de informação, eu tenho uma resposta, porque tudo é informação. Então, quanto mais eu ouvir certas coisas, quanto mais eu tiver estímulos visuais, então nós temos várias formas de aprender. Nós temos os visuais, nós temos os auditivos, nós temos os sinestésicos, né? E eu ainda acredito que a gente tenha mais uma forma, pelo menos, que eu vou explicar para você. Os visuais, né, são aquelas pessoas que têm que ter tudo organizado. Sabe a mesa de um visual, né? Ele é o chamado concreto sequencial. Ele separa o armário dele de acordo com as cores das camisas. Ele tem a mesa, né, certinha, bonitinha. Se você mexer em alguma coisa, né, ele fica bravo com você, porque ele tem tudo, ele está sempre corrigindo, que nem eu estou fazendo aqui, ó. Ele está corrigindo a mesa, está deixando tudo organizado, né? Isso é maravilhoso. Nós temos os auditivos. Quando você conversa com um auditivo, ele quer o resultado. Ele fala para você, olha, corta logo e me diz o que é importante, né? Então, por exemplo, se eu fosse pedir informação para um visual, onde é que fica a casa do Felipe? Olha, a casa do Felipe, você anda você pega essa rua aqui, e aí você vai ver, assim, do seu lado esquerdo, você vai ver uma vidraçaria. Aí nessa vidraçaria você vai andando assim, aí você vai ver um ponto de ônibus aqui. Aí lá na frente tem um mercado. Aí depois do mercado, então ele é cheio de detalhes, ele é cheio de minúcias, certo? Ele conta uma história, ele conta minuciosamente. Isso é bom ou é ruim? Não é bom nem é ruim, cada um é de um jeito. E nós temos todos esses jeitos, né? Você pode ser auditivo e visual, mas a gente sempre tem um predominante. Então, para essas pessoas, tem gente que aprende muito mais assistindo a aula, né? Eu tenho que ver, né? Tem gente que grava muito bem, né, o rosto das pessoas. Então são maneiras da gente poder aprender. E para essas pessoas, e de forma geral para o ser humano, a primeira coisa que a gente observa é o campo de visão, né? E tudo que você utiliza do ponto de vista de vestuário faz uma diferença, porque você está emanando um certo tipo de arquétipo. Então, as pessoas que gostam muito de se vestir de preto, que gostam de caveiras, a caveira remete o que, gente? No nosso subconsciente coletivo, remete à morte, né? Então, atenção ao que você está comunicando com os outros. As mulheres que usam, né, cordões de caveira, né? A pessoa que ela é toda tatuada tem um monte de caveira. Que tipo de informação que ela está passando para você? Já a borboleta significa transformação, vida, né? Então isso também passa um tipo de informação para os outros. E a pessoa que está no seu campo, que está no dia a dia com você, que convive, ela está sendo exposta a esse tipo de informação. Voltando aqui para os auditivos. O auditivo, ele é prático. Onde é que mora o Felipe? Você segue essa rua aqui. Chegou na placa, você dobra à esquerda, depois a terceira rua à direita. Ele é resultado. Ele não fica escolhendo muito as roupas, não. Ele pega a que está em cima, é a que está mais fácil, é a primeira ali, ele pegou, né? Ele não é muito detalhista, não. E nós temos os sinestésicos. O sinestésico, ele tem que sentir, né? Ele entra na sua casa e ele sente a energia. Ele gosta muito de tocar, né? É engraçado. Brasileiro, né, cara? A gente tem essa mania, né?
de tudo abraça, né? Eu principalmente sou muito assim, eu sou muito de abraçar e de beijar, né? E passa a mão no peito dos meus amigos e abraça. Então, quando eu fui para os Estados Unidos, tinha um amigo meu chamado Mike Rossetti. E ele era assim, ele não gostava, cara, de abraço, sabe aquela pessoa fechada? E eu fazia de sacanagem, eu falava assim, dá um abraço aqui, Mike. Aí eu abraçava ele, zoava. Cara, no final da faculdade, era o cara que me abraçava. Era muito maneiro isso. Porque eu tava assim, lá na cafeteria comendo alguma coisa, ele vinha, Felipe! Aí me abraçava. É muito bom, né, gente? E nós temos também o terceiro tipo, que para aprender, ele tem que repetir, né? O professor, ele tem muito disso, e eu tenho muito disso também. Eu gosto de conversar com as pessoas para que eu analise, entenda e eu mesmo profira aquela sentença. Então, toda vez que eu produzo algo, eu estou aprendendo, né? Isso é muito interessante, porque eu descobri que a gente realmente só aprende quando a gente ensina. E todo mundo deveria morrer professor. Você tem que descobrir alguma maneira de ensinar o que você sabe para alguém, passar adiante, porque a vida é continuidade, né? Então você tem que passar esse vídeo aí adiante. Então, existem arquétipos que trazem essas reações. Por exemplo, o arquétipo do tigre. O que te remete um tigre? Um tigre é ação, né? Um tigre ele é flexibilidade, é força, não é isso? Um leão. Quando fala assim, esse cara é um leão, essa mulher é uma leoa, quer dizer que ela é a rainha da selva, né? Quer dizer que ele é o rei da selva, quer dizer que ele tem a coragem, a força de um leão. Por exemplo, existe o arquétipo da coruja. A coruja é a sabedoria, né? É a inteligência. Existem arquétipos também que não são tão positivos, né? Eles não trazem, por exemplo, um pato. O que é um pato? Fulano é meu pato. Quando eu era pequeno eu sempre brincava, né? Fulano é meu pato. Quer dizer que ele é o bobão da história. Então, faça uma análise do tipo de informação que você está sendo exposto, porque inevitavelmente essa informação ela altera o seu campo. Se fosse uma outra pessoa fora desse curso aqui que eu estivesse falando, a pessoa ia falar, você está de sacanagem, para com isso. Mas você que já está estudando física quântica e já entendeu, né, que tudo é informação, com certeza você vai fazer, né? Você vai vasculhar a sua casa para poder identificar. Um dos arquétipos mais fortes e poderosos é o da águia. A águia é tida como um símbolo do mestre espiritual, né? É o símbolo de poder, porque a águia ela te invoca o quê? Ela te invoca liberdade, ela te invoca força, né? Porque fulano é uma águia e aquele cara ali é uma águia nos negócios, né? Só que a gente tem que tomar cuidado sobre onde a gente usa esses arquétipos, né? E como a gente utiliza esses arquétipos todos, porque isso vai gerar consequências. Então, se você é uma pessoa, né, que está trabalhando, né, isso tem muito, e eu posso falar de carteirinha para você. Graças a Deus eu sou uma pessoa que sou muito abençoado, tive muitas oportunidades na vida, soube aproveitar, né, se não todas, a maioria delas. Eu ganhei 2 bolsas de R$1 milhão cada uma, né? Primeira para fazer a faculdade, depois para fazer o mestrado em Nova York, né?
me qualifiquei, estudei muito, tá? E ainda estudo muito para poder fazer o que eu faço. Não foi fácil, tá? Ficar longe da minha família, longe dos meus amigos, ter que aprender uma outra língua, viver, passar um perrengue lá, né? Eu cheguei em Nova York uma semana antes do atentado das Torres Gêmeas. E quando aconteceu, eu senti o chão tremer. Então, o que a gente aprende tem um custo. E aí, o que acontece? Eu, quando voltei para o Brasil, não consegui achar emprego. Por quê? A pessoa que está te contratando, ela tem medo do seu currículo. Quando você é muito qualificado, quando você pensa demais, as pessoas não querem te contratar, porque elas têm medo. Fala, pô, vou botar um cara desse aqui, daqui a pouco o meu chefe vai achar que esse cara trabalha melhor do que eu e vai me mandar embora. Então, para contratar, geralmente, tá, as pessoas contratam pessoas mais bobinhas, pessoas que são mais maleáveis. Você quer, né? Esse é o pensamento vigente, né? Você já com certeza se deparou com esse tipo de problema. Aí você se pergunta, por que será que não estão me contratando? Porque, no meu caso, assim, eu sempre fui bem qualificado. Então, foi uma dificuldade, né? Sempre foi uma dificuldade. Por quê? A pessoa, ela não quer pagar o que você vale, ela quer pagar o que ela pode pagar. Só que aí existe também a questão do medo. Ela quer te pagar pouco e ela tem medo que você tome o lugar dela. Ela não vai te contratar. Então o que acontece quando você chega, você vai galgando na sua carreira, você chega a certo nível? Você tem que abrir o seu próprio negócio. Não tem jeito. Ou então você vai se submeter ao subemprego. Aí a gente vê nesse Brasil um fenômeno. As pessoas com 2, 3 pós-graduações, né, ganhando às vezes R$1.500, R$2.000. R$2.000 tira o pipoqueiro da escola do meu filho. Sem desmerecer o pipoqueiro, mas ele trabalha, né? Mas assim, eu não sei que tipo de situação você está vivendo, mas eu tenho certeza que se você estudar um pouco mais sobre os arquétipos, né, e você for exposto ao tipo de informação certa, você vai conseguir resultados. Porque tudo é informação e a informação está no campo. Então, se você está sentindo que você está travado, que as pessoas não estão te contratando, que você possui capacidade, o que está faltando é fazer. O que diferencia uma pessoa de sucesso, uma pessoa normal, é que o gap, a distância entre pensar e fazer de uma pessoa de sucesso é inexistente. A pessoa pensa, faz, pensa, faz, pensa, faz. O cidadão normal, ele pensa, eu acho que eu vou fazer alguma coisa depois do trabalho, mas eu acho que agora eu vou malhar. Agora eu vou ver Netflix. Tem a história, gente, de um cidadão chamado Les Brown. Ele é um palestrante americano muito famoso. A voz dele é uma coisa assim que te bota numa pilha, cara, numa energia, porque é informação, né? Então, se você pode ser visual, como pode ser auditivo, como pode ser sinestésico. Então tem gente que precisa, né, de sentir as coisas, né? Eu não sei qual é o seu tipo. Existem testes para isso também. Mas o Les Brown, ele conta a história de vida dele que é fantástica.
Ele fala assim: a coisa mais fácil que eu fiz na minha vida foi ganhar $1 milhão. Coisa mais fácil. Muito fácil ganhar $1 milhão. A coisa mais difícil foi acreditar que eu poderia ganhar $1 milhão. E ele passou 14 anos da vida dele porque ele foi criticado. Ele escutou a voz das outras pessoas, ele deu força à informação que ele estava recebendo de fora, aos arquétipos do fracassado, né? Então ele demorou 14 anos para acreditar que ele poderia ganhar $1 milhão. Eu pergunto para você agora: há quanto tempo você está duvidando da sua capacidade enquanto ser humano de conseguir tudo aquilo que você quer? Responde para mim, em voz alta. Fala aí. Né? O que está faltando na sua vida? Começa com A, termina com são. O que é? Ação. Pensou, fez. Pensou, fez. Essa é a grande diferença. Existe um livro, existem vários livros, né? Um deles é o do Paulo Vieira, O Poder da Ação. A única coisa que vai tirar você da onde você está é a sua ação. Para ter uma ação, você tem que ter um pensamento, né? Então, o mundo não é excludente, o mundo é inclusivo. A gente já estudou nas leis herméticas que o universo é mental. Você cria, você colapsa a onda, certo? Você visualizou, você identificou e você soltou. A partir do momento que você soltou, aquilo vai acontecer, aquilo já existe, né, na não localidade. Existe em algum lugar a possibilidade de você se tornar também, assim como eu, um multimilionário. Existe essa possibilidade, ok? Ela está lá. O que vai fazer com que você chegue, o que vai fazer com que você consiga, é justamente o que? A ação. E para a ação, você tem uma fórmula, você tem um mecanismo, que são os arquétipos. Eu tenho arquétipo no meu celular, eu tenho arquétipo no meu laptop, eu tenho arquétipo no meu quarto. Arquétipos de força, de determinação. Eu tenho arquétipos no meu corpo. Então eu estou sendo sempre exposto aos arquétipos. E, gente, isso faz uma diferença e fez uma diferença para mim. Assim, eu não posso falar mais disso, porque, né? Eu já falei tudo que eu já tinha que falar. Então, a questão toda é você, intencionalmente, criar um ambiente visual, um ambiente sonoro. Se você está sempre escutando o mantra 852, 432 Hz, 528 Hz, você está alinhando, você está sentindo o seu corpo de verdade. Você está fazendo bem para você mesmo. Quando você convive com pessoas positivas, você está fazendo bem para você mesmo. Quando você identifica alguém que você admira e que você começa a espelhar essa pessoa, é simples. Napoleão Hill, que escreveu, né, vários livros, Pensa em Riqueza, né, A Lei do Triunfo, entre outros, que eu também sugiro que você leia, tá? Ele já falava disso.
quando você for dormir à noite, você vá pensando nesse seu arquétipo. O que é um arquétipo? É informação daquilo que você acredita que é a perfeição, né? Então, se você começa a tomar as decisões pensando que você é o Tony Robbins, se você começa a tomar decisões pensando que você é o Jeff Bezos, que você é o Jorge Paulo Lemann, se você começa a pensar, tomar decisões como você fosse o Flávio Augusto, gente, o que irá acontecer com você? Se você começa, e eu já faço isso há muito tempo, e dá um resultado assim, incrível. Na verdade é crível, né? Então, se você quer escrever um livro, bota uma fotinha do Paulo Coelho ali do lado da sua cama. Por que a gente fala, né? Você tem que escrever a sua carta e todo dia de manhã você tem que falar aquilo ali que você quer, né? Tem essa técnica também. Então você está em contato com aquela informação o tempo todo, até um dia que você vai começar a acreditar naquilo ali. Gente, sem brincadeira nenhuma, você quer mudar a sua vida? Se cerque de arquétipos. Comece a falar as coisas. Comece a falar das suas vitórias antes delas acontecerem. Porque isso é física quântica. Tem um cantor, um rapper americano chamado 50 Cent, 50 centavos. Esse cara, ele já falava do sucesso dele antes do sucesso dele acontecer. Ele gravou os álbuns dele. O Jay-Z é a mesma coisa. Ele já fale do seu sucesso, fale da sua casa, do seu carro, fale da felicidade do seu relacionamento. Não importa se ainda não se materializou, mas você já entendeu a física quântica na prática com o Felipe Figueira, com a Maria Auxiliadora e com a Valesca. Você já aprendeu. Então, não sai do foco. Fale. Fale. Porque mais cedo ou mais tarde irá se materializar. Mas não fale ansioso não, tá? Fale tranquilo, porque você já sabe que aconteceu. Gente, é só fazer. É só acreditar, né? É só acreditar. É muito simples, mas a gente tem toda essa bagagem, todas essas informações dos outros, né? Imagina uma criança que cresceu escutando: você não vale nada, você é que nem seu pai, você não vale nada, você é uma porcaria. Gente, existe grande violência na informação. Hoje eu escutei na rua a mãe falando, e eu tomei um choque. A mãe falou assim: vem aqui, senão eu vou arrancar sua orelha. Que violência, gente, que coisa terrível. Outro dia também: você vem aqui, eu vou te colocar no colégio interno, sua peste. O que você acha que vai acontecer com o psicológico de uma criança que escuta um troço desse? Quando você for brigar com seu filho, você faz esse teste aí. Você fala assim, quando você estiver com bastante raiva, assim: bendito, criança abençoada, Deus na minha vida, divindade, vem aqui, por favor, né? Você vai mudar completamente o campo quântico do seu filho, o campo informacional do seu filho. Fale coisas boas. Neville Goddard já fala disso. Desmereça
né, desmereça as aparências o tempo todo. Não se engane, porque você também não é aquilo que você pensa. Você não é aquilo que você sente. Você não é nem a sua memória, você não é nem a sua alma. Já parou para pensar isso, que você não é a sua alma? Você é o que está atrás disso. Você é pura essência amorosa, você é puro amor. Você é a expressão máxima e total de tudo que há de melhor na vida, de tudo que há mais de próspero e de saudável. Você é. Eu sou. Você é centelha divina, é uma expressão do Criador e está aqui por um motivo, para aprender a se curar. Muito feliz de poder passar esse tipo de informação para você, porque mudou a minha vida, né? E com toda certeza vai mudar a sua também. Tá bom? A gente se vê na próxima e ó, compartilha esse vídeo aí, hein? Que esse ficou bacana ou não ficou? Não, sinceramente, fala aí. Ficou bacana ou não ficou esse vídeo, cara? Eu acho que ficou, hein? Você curte e comenta aí nesse vídeo, hein? Cara, ficou top demais. Dá 5 estrelinhas aí pra mim. Tá bom? Namastê. Gratidão.